Família TTL nada mais é do que uma forma de classificação que foi criada para separar, né, os tipos de elementos que eram usados de forma comercial, né, e que ao longo do tempo evoluíram para lógica CMOS. Vou dar um exemplo. Elementos discretos normalmente podem ser fabricados usando a família TTL ou a família CMOS, né? Então, eles podem ser usados usando a lógica transistor-transistor, que é a família TTL, ou seja, TTL significa transistor to transistor logic, né? E ou usar a família CMOS, que tem uma variação de tensão que vai até 15, 16 volts, né? É diferente da família, por exemplo, MOSFET, que a gente fala, que é usada nos elementos de processamento, como esse transistor aqui, que trabalha com tensões muito pequenas, por exemplo, de 0 até 1.2, 1.3 volts, e hoje nos processadores atuais com tensões menores ainda, né? Mas em elementos discretos, que é o que a gente está falando, a gente tem aí normalmente a lógica TTL, né, muito usada nos circuitos da série 74, 7404, por exemplo, compõe um inversor, né? Ele trabalha com uma tensão de alimentação de 5 volts para representar o nível lógico zero da lógica binária, ao qual a gente viu, e de 2.4 a 5 volts ele representa o bit 1, ou seja, o nível lógico 1, né, de representação da informação. Se o sinal ficar nesse meio termo, obviamente a gente vai ter um problema de representação da informação, né, um estado indesejado, né, de representação da informação, né. Tem outra codificação que é a TTL que começa com o código 54, que normalmente é usado, né, para projetos militares. Voltando aqui então ao ATmega 328, que é o que compõe o Arduino, que nós utilizaremos aí, então na plataforma robótica, ele compõe um circuito integrado com todos esses conceitos que a gente comentou a recém. Então a gente comentou conceitos específicos a respeito de lógica binária, representação da informação, né? E como esses componentes são fabricados, ou seja, usando um elemento base, né? Então, esses circuitos integrados normalmente são fabricados em invólucros chamados do tipo DIL ou DIP, que é um material isolante, né? E aqui dentro a gente tem as funções, as portas lógicas que permitem, né, o funcionamento e a composição desse circuito complexo, que é o microcontrolador, né, a TMega 328, que é usado na plataforma Arduino. Esse cara aqui, então, é um exemplo, né, de toda do uso de todos esses conceitos que a gente vem mostrando aqui anteriormente, né? Também, com vistas a introduzir para vocês quais são os conceitos principais e o que vocês devem estudar para manipular essa plataforma robótica e trabalhar com robótica, é fundamental entender também como funcionam e o que são alguns elementos base, como por exemplo resistores, capacitores e diodos, que são usados nessa plataforma e que vocês podem utilizar e refinar, né, o uso deles. Por exemplo, resistores, né, são usados normalmente com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica ou limitar a corrente elétrica em um circuito. Então, o resistor normalmente ele resiste, né, a uma corrente que passa, ele é usado como limitador de corrente. Então, o exemplo clássico que a gente dá é um LED, ele vem de fábrica lá com uma especificação técnica, por exemplo, um LED de 5 milímetros que trabalha normalmente para obter o ideal do brilho dele com 40 miliamperes de corrente. Se ele trabalha com 40 miliamperes de corrente, é óbvio que a gente não pode colocar mais do que isso, senão esse LED vai ter um mau funcionamento ou não vai funcionar. Então a gente precisa limitar a corrente. Eu preciso saber então qual a corrente que a minha bateria fornece e como que eu faço para que a corrente que a bateria fornece seja reduzida para 40 miliamperes, que é a corrente ao qual o LED deve funcionar. Para isso, normalmente se estuda a lei de Ohm. A lei de Ohm é usada para entender esses conceitos relacionados à resistência elétrica, né? Então, a lei de Ohm, na sua fórmula básica, diz que a tensão, né, de uma fonte dividida pela corrente, né, a gente tem como saber então qual que é a resistência em determinado ponto do circuito, dividindo então a tensão pela corrente naquele ponto, tá? Isso é uma forma de generalização. É claro que isso aqui dependeria da aplicação e dependeria
de que ponto do circuito você estaria medindo ou aplicando, né? E de que tipo de que fonte você estaria usando, né? Então as fórmulas base, né, da lei de Ohm são essas três, né? Então a gente tem uma forma de calcular a intensidade de corrente. Então, para calcular a intensidade de corrente, a gente precisa saber a tensão e a resistência do circuito e a gente chega à corrente. Se a gente quer calcular a tensão, a gente precisa saber a resistência e a corrente. Ao multiplicar a resistência pela corrente, a gente vai chegar a um valor de tensão. Se a gente dividir a tensão pela corrente, a gente vai chegar a um valor de resistência. Então, no caso do LED, que é o exemplo que a gente dá aqui, então a gente tem, por exemplo, um LED que opera a 5 volts com corrente de 40 mA de fábrica. Logo, a gente aplicando essa fórmula aqui, a gente vai chegar ao fato de que, de acordo com a alimentação, dividindo pela corrente de operação dele, a gente precisa de um resistor de 125 ohms, ou seja, um resistor de 100 ohms aproximadamente para fazer com que esse LED opere na forma ideal, na forma indicada pelo fabricante. Isso vale para qualquer outro componente eletrônico, ou seja, qualquer componente eletrônico que a gente deseja fazer com que ele opere no seu ideal, na sua forma ideal, a gente deve verificar lá no datasheet. Datasheet é o termo usado na eletrônica para verificar aspectos técnicos de funcionamento de um componente. A gente tem que verificar lá então qual a especificação de fábrica do funcionamento desse componente para poder usar corretamente a fórmula da lei de Ohm para descobrir então qual a resistência, né, que a gente vai utilizar para fazer com que aquele componente funcione adequadamente, né? No caso de um LED, então, a gente faz um cálculo dessa forma. O outro elemento muito utilizado é o capacitor, né? O capacitor, ele é um componente que armazena energia em forma de campo elétrico. Um capacitor, basicamente, ele é um elemento que permite, através desse campo elétrico, através de componentes químicos, que a tensão fique dentro desse componente por um determinado tempo. E é um determinado tempo mesmo, ou seja, não fica ali indefinidamente. Vocês podem fazer um simples experimento, por exemplo, pegando um capacitor como esse, que é um capacitor polarizado, ou seja, ele tem um polo negativo e um polo positivo, e interligar ele numa bateria, por exemplo, de 9 volts, e deixar ali por alguns segundos, e após isso colocar um multímetro dos dois terminais e medir a tensão que tem dentro desse capacitor. E vocês vão observar que a tensão vai caindo gradativamente, ou seja, um capacitor normalmente a gente associa a uma analogia de um balde furado. O capacitor, após ele ser energizado ou ser alimentado, ele é um balde cheio. Após desligar a alimentação, ele funciona como um balde furado, ou seja, a tensão vai esvaziando até o nível zero e ele deixa de armazenar a tensão. Normalmente ele é usado como um elemento de filtro ou de estabilizador, né, da tensão em determinado ponto do circuito, né, e entre outras aplicações que a gente pode se aprofundar mais em outro momento. Então são formados por duas placas metálicas, né, com um dielétrico, um isolante no meio, e a unidade de medida para o capacitor é o farad. O farad então é a unidade de medida. O que é o farad então no capacitor? Se você tem um capacitor de 47, por exemplo, picofarads ou microfarads, esse valor, quanto maior, significa a capacidade de manter a tensão dentro desse elemento, né, por um determinado tempo. Se for uma capacidade muito pequena, ele vai manter a tensão ali por um tempo muito pequeno. Então a gente encontra capacitores de capacidades de armazenamento de tensão de variadas formas e de notações diferentes, usando milifarads, picofarads, microfarads, e isso depende muito do tipo de aplicação, né? Um outro elemento bastante usado na eletrônica é o diodo. O diodo ele é um componente que tem a capacidade de conduzir a corrente elétrica em uma única direção, né, e bloqueá-lo na outra. Por isso, normalmente é utilizado como um componente de retificação, né, um componente que evita contra-corrente ou corrente reversa, normalmente quando se usa motores, né, em um circuito que quer se evitar que a corrente reversa, oriunda da mudança de direção ou do acionamento desse motor, retorne para o circuito controlador e
efetue algum dano, né, no circuito de controle. Então, normalmente, diodos são usados como elementos de retificação, de controle de sinal e de proteção dos circuitos. Normalmente, o diodo é utilizado com esse tipo de aplicação, né? E aí a gente chega com toda essa introdução, né, na robótica. E a gente pensa, bom, mas em que tudo isso que a gente comentou sobre lógica digital, forma de representação usando zeros e uns, forma com que os circuitos são fabricados, circuitos integrados, microcontroladores, microprocessadores, como isso chega à robótica? Tudo isso é usado, né, como base para a robótica educacional e para o ensino de programação, ou seja, ao montar o robô, que é a tarefa que vocês vão fazer, né, através dos próximos vídeos, vocês vão lá fazer a ligação dos motores, vocês vão fazer a interligação do circuito, vocês vão ter que interligar a bateria, a fonte de alimentação. E é interessante que vocês saibam como todos esses componentes funcionam para fazer a ligação correta e futuramente aqueles que forem estudar mais profundamente nesse assunto poderem, né, fazer um uso mais adequado dos componentes e usufruir, né, de forma correta, né, dos conceitos e do conhecimento que envolve a eletrônica e a computação. Então, a robótica educacional ela é uma área bem complexa, né, então, e bem ampla. A gente tem conceitos de programação, conceitos de eletrônica que são usados aí, que compõem, né, um sistema robótico. No caso do nosso robô, ele é um robô que será programado então para estar em uma pista, né, e junto com outro oponente vocês vão ter que programar o robô para ele detectar o adversário e tentar atrapalhar aí o adversário, não deixar ele sair, ficar na pista. Você vai ter que tentar tirar ele da pista ou causar algum dano no adversário, né? Essa que é a proposta do torneio usando o sumo, né? Essa ideia do torneio baseado no sumo, né? E para tudo isso tem um grupo, né, de componentes que a gente deve estudar, né, para o ensino, né, e para entender como os sistemas eletrônicos embarcados funcionam. Então vocês viram que é uma área bem ampla, bem complexa. É óbvio que nesse vídeo vocês não vão sair conhecendo tudo a respeito, mas é bom que vocês tenham uma boa noção da área para poder se aprofundar, né, nesses conceitos e entender como eles são aplicados nessa plataforma robótica e como que vocês podem também ter aí futuramente uma forma de um caminho, né, a seguir, né, que é uma boa área, uma área muito quente, digamos assim, nos dias atuais, que é a área de computação, a área de eletrônica. Exemplos de projetos existentes. Então, tem muitos hoje em dia na internet de robôs, né? Vocês podem navegar no YouTube, e lá vocês podem observar diversas plataformas robóticas, destacando aqui no lado direito as duas plataformas que nós usamos no torneio, né? Então, a gente tem aqui esse robô que é o robô que vocês receberão, né, para a programação, que é um robô que terá uma carenagem na frente que será feita em impressora 3D para proteger um pouquinho o robô durante a competição. Esse robô de baixo aqui já é um robô utilizado numa outra competição que é do Labirinto, usado também aqui no curso de computação, né, da URI. E aqui são outros exemplos de plataformas robóticas que existem na internet, que são usados por outras universidades ou outros projetos robistas que inclusive tem à venda na internet e que vocês com certeza podem procurar e vocês vão observar muitos projetos, né, disponíveis, né, e abertos inclusive. Então, como um resumo, né, do que a gente viu nesse primeiro vídeo, então há uma grande quantidade de conceitos envolvidos, né, para o uso correto de um componente digital. E é importante que a gente saiba, né, e procure estudar como cada um desses componentes funciona. Para a plataforma Arduino, alguns conceitos são importantes para garantir a sua correta utilização. Então, é importante que após observar esse vídeo e conhecer um pouco sobre a plataforma, conhecer um pouquinho sobre a área, vocês busquem o conhecimento em outras fontes, porque isso é importante. Tem muita fonte de informação hoje em dia com a internet, a gente obviamente deve filtrar, né, aquilo que realmente pode agregar valor e pode ajudar a gente, né? E no caso, vocês vão ter uma sequência de videoaulas a partir de agora, especificamente focadas, né,
na plataforma robótica ao qual vocês vão usar no torneio de robótica da URI. Tá? Então, para obter o desempenho desejado, também é importante saber como devem ser interligados corretamente esses componentes. Né? Vocês terão a possibilidade de otimizar essas interligações, né, pessoal? Vocês vão verificar então nas regras do torneio que estão disponíveis no site que vocês têm alguns limites, né? Ou seja, vocês não podem adicionar coisas que podem gerar danos, né, aos componentes, mas vocês podem proteger os componentes dos possíveis impactos do adversário. Então vocês vão poder fazer algumas modificações na plataforma de modo a deixá-la mais robusta e mais confiável, né? Por isso que até a gente optou por deixar que cada equipe monte o seu robô, né? Tem essa questão aí de colocar a mão na massa mesmo, não entregar algo pronto para vocês. Né? Então, de modo geral, esse aqui é um resumo. A eletrônica digital guia, né? Então, o uso dos recursos computacionais, e é importante conhecer um pouco da área para poder trabalhar, né, com robótica e programar a plataforma robótica. Bem, pessoal, foi o primeiro vídeo, né, um vídeo introdutório, né, sobre a área de computação, a área de eletrônica. O próximo vídeo será focado então na plataforma Arduino e nas formas de programação, né? Espero que vocês utilizem bem o material como guia, né, dos estudos de vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Então, muito obrigado e bons estudos.